Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 5 de maio de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Eu sou o Cláudio Nogueira, estamos ao vivo aqui pela Folha, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa pode ser acompanhado em podcast, pode ser ouvido aí em podcast, em todas as plataformas de podcast. Também você pode acessar a Alexa, só dar o comando Alexa, ouvir Rádio Folha FM e ter nossos aplicativos também, né? Tanto o aplicativo exclusivo da Folha, para rádio e para esse iOS e também para Android, ou pode, nesses aplicativos de rádio também, dar um busca lá que você vai encontrar a Folha FM. São 7h07 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Acabaram-se os feriados, né? Pô, também foi uma sequência boa de feriado aí, né? Para quem pôde curtir, para quem aproveitou, descansou. E o problema é que você tem esses feriados assim, a gente sempre arruma umas tretas para resolver, né? Em casa ou no extra do trabalho, enfim. Mas de qualquer maneira, pelo menos agora, pelos próximos dias aí, né, dias de trabalho. Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio, a gente começa o Folha no Ar com as principais informações. A previsão do tempo deu uma queda na temperatura mínima, né? Essa noite chegou a 18 graus também, estava vendo lá no Imbé 13 graus, né, lá com o Tubarão, muito bom também, e muito bom para quem gosta de frio, né? E para hoje a previsão é de 19 graus de mínima, 27 de máxima em Campos. Agora, aqui no centro da cidade, com um tempo bom, sem previsão de chuva para hoje, faz 20 graus. O programa de hoje tem o prazer de receber duas feras aí da nossa luta contra esse abuso sexual infantil, né? O abuso sexual contra as crianças e também adolescentes. Estamos no mês de maio e o mês de maio é o mês laranja, que é a cor determinada aí para traçarmos aí a luta contra o abuso sexual, a violência sexual, tem o abuso sexual também, e contra crianças e adolescentes em Campos e região. A gente vai conversar aqui com a Valéria Peçanha, que é coordenadora do programa Fortalecer, da Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos, e também, para o nosso prazer, estamos recebendo a Leila Azevedo, que é psicopedagoga do programa Fortalecer. Leila já é sócia nossa aqui do programa, para nossa satisfação, sócia boa.
tem um trabalho muito legal, muito bacana, assim, e a gente fala, essas pessoas são pessoas que vão além daquele cumprimento de horário, de serviço, são pessoas que vão além das suas funções, como eu tenho visto muito, e vamos convidá-la também, a doutora Anique Rebelo, que é promotora de justiça e é da Vara da Infância e Juventude também, e tem feito um trabalho excepcional nas redes sociais, com vídeos instrutivos, com vídeos de alertas e vídeos importantíssimos para que a gente possa ter aí noção, ter uma base, uma ideia de como é o árduo trabalho nesse combate a essa violência sexual, esse abuso, né? E eu estava vendo aqui os números, que a gente sempre, tem gente que questiona os números, né? Eu já acho que os números são luzes aí no túnel escuro. Em 2021, por exemplo, foram 46.863 casos de vítimas de abuso no país. Olha a crescente. Em 2022, passou para 53.906. Em 2023, 63.430. A coisa veio diminuir, está aumentando. E aí é sempre aquela pergunta, será que tem mais coragens? E aí é um efeito dos programas para que as pessoas denunciem, tem mais informação, tem mais conhecimento? Ou será que a violência de fato está aumentando? Eu aposto na primeira opção, que é um trabalho como o de vocês, que tem orientado a população a denunciar, a reclamar, as próprias crianças, que eu acho que é o principal desse processo. E em 2023, olha os números, 63.430 casos registrados no país. E para fechar aqui a última que a gente tem, você tem assim, aí juntando toda a questão também de... e esses dados eu achei estranho, assim, muito, muito difíceis de conseguir. Quando você pesquisa vários dados na internet, a própria inteligência artificial do Google já cria ali um monte de informação e te entrega tudo junto, né? Baseado no que está na internet. E esse aqui muito solto, muito despedaçado. Para conseguir esses dados aqui, você tem que ir na Brinc, vai no Ministério, vai na Organização Mundial. E, em 2024, ele extrapola aí, são queixas, os outros são casos. 274.999 queixas, que aí entra aquele número 100, que nós vamos falar dele aqui. Desses casos todos, 87,3% dos registros corresponde ao sexo feminino, né? Em quase metade dos casos no país, 48,3% a vítima tem entre 10 e 14 anos. E 52,8% são identificados como negras. Então, é assim, né, dados alarmantes e preocupantes que vêm numa escalada. E aí nós vamos conversar sobre isso. Também os dados apontam que 67% das meninas são violentadas dentro de casa. Quase 70%. Em 85,1% das vezes, 1% das vezes, o autor do crime era conhecido das meninas. Ou seja, o inimigo está dentro de casa. Né? Tem aquele filme, Dormindo com o Inimigo? É por aí. Leila e Valéria, então vamos conversar com vocês já, vamos falar sobre esse tema, sobre as ações e tudo que foi montado aí para trabalhar esse mês, né, de maio, e também vamos falar dessa questão do silêncio que muitas das vezes é um sofrimento a mais para a vítima ou até mesmo para as vítimas, porque em alguns casos a mãe também, né, sofre junto sem saber, e aí vem esse silêncio que machuca, o drama das vítimas de abuso sexual infantil dentro de casa.
E, por fim, a gente comenta sobre a justiça tardia, que não faz parte do Ministério, mas sim de todo o nosso processo judiciário, que falha, às vezes, do sistema de proteção às crianças vítimas dessa violência. O que pode mudar, o que precisava melhorar? É aquela palavrinha de sempre para todos os setores da justiça, é a tal da celeridade, né? Da velocidade que vai caminhando muito lentamente, enquanto os agressores vão, parece que num carro de Fórmula 1, a nossa justiça vai que meio que num fusquinha velho sem gasolina. 7h15, 1 minuto só e a gente conversa então, gente. São temas importantíssimos para a gente debater aqui e mostrar para a nossa sociedade, né, em que território estamos, né? Eu acho isso muito importante. Mas agradeço a presença das senhoras. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora com inclusive a vacina da gripe, a influenza, está renovando o estoque porque já acabou tudo, mas tem a vacina para o idoso. Então corre lá, garanta a sua vacina hoje na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento de Postos Mariana, rede de Postos Mariana, tudo de qualidade e compromisso com você, e Radimed Diagnósticos sempre à frente. Nas manchetes de hoje, eu começo pelo jornal impresso Folha da Manhã, está aqui, trazendo aí um resumão do jornal, em destaque: hospitais alegam 100 milhões de reais em atrasos e prefeitura rebate. Segundo o Sindinorte, crise afeta atendimentos e economia local. Sindicato dos Médicos diz que busca informações para resolver impasse. Ainda, Secretaria de Saúde informou que não há dívida comprovada na atual gestão. Tem ainda um processo que está sendo revisto aí, atendimento, eu não sei se posso falar duplicado, mas é um atendimento, primeiro, muitas das vezes no Ferreira Machado, que precisa, no caso de um trauma, uma coisa assim, e depois encaminha para um outro atendimento num desses hospitais contratualizados. Então a prefeitura está agilizando isso. Bispos esperam um equilíbrio do próprio Papa. Está aqui também a entrevista que fizemos na última sexta-feira com o Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada. Conversamos com o Dom Roberto e com o Dom Rifan. E falamos sobre o Papa Francisco aqui, o seu legado e o que espera agora desse conclave que começa na próxima quarta-feira. Seinana Caymmi, MPB pede uma de suas maiores intérpretes. É capa da Folha 2. Dia das Mães aquece vendas no comércio de Campos. CRDI fecha as portas em 30 dias. É o Centro de Referência e Diagnóstico da Doenças Infecciosas, né? Isso mesmo? Após 23 anos de atendimento em Campos. E o prefeito Vladimir explica essa situação, né, onde vai descentralizar o atendimento e criar outras formas de atendimento nesse sistema, uma vez que, além dos RPAs ali, também tinha um aluguel em torno de 50 mil naquele prédio. Então, e a prefeitura tem estrutura para atender isso descentralizado. Eu quero acreditar que seja como aquele CCC, lembra? Centro de Combate ao Coronavírus, que foi criado do governo de Rafael, então, centralizou tudo e depois Vladimir, com a divisão, ele mostrou que estava de fato certo, né? Mas naquele primeiro momento centralizado talvez fosse o caso. Talvez isso é uma comparação que eu estou fazendo e acredito que seja isso. Deteriorado, Olavo Cardoso escapa de demolição. É o prédio do museu aqui, Olavo Cardoso, que encerrou as suas atividades há 14 anos e sofre com a falta de investimento.
Lupe deixa o comando da Previdência após fraude no INSS. Meta vacinal volta a ser atingida em Campos. E ainda, Jefferson e Danilo disputam o PT em Campos. É a presidência do Partido dos Trabalhadores em Campos, que tem eleição agora marcada já também para substituir aí o seu presidente. O atual presidente é Odisseia Carvalho, não é isso? Então, Odisseia Pinto Carvalho. Então, tem eleição para a escolha do novo presidente. No portal folha1.com.br, atualizando aqui, mulher é assassinada a tiros dentro de casa, em São Francisco de Itabapoana. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na sexta-feira, na rua Ataíde Caetano, próximo à Praça da Fé. Ainda, no portal Folha 1, Bolsonaro tem alta 3 semanas após cirurgia para desobstruir intestino. Vladimir diz que CRDI, o centro de referência, antigo centro de referência da dengue, né, não vai fechar, mas mudar sua concentração. Ele gravou para as redes sociais. Distribuição das refeições do Restaurante do Povo na Praça da República. Vai mudar, pelo menos temporariamente. A Prefeitura informa que a mudança terá início a partir de hoje. As refeições servidas ali no Restaurante do Povo, na Lacerda Sobrinho, vão ser temporariamente lá na Praça da República, atrás da rodoviária, em função de reforma do prédio ali. Polícia frustra atentado à bomba contra público LGBT em show de Lady Gaga. A operação teve 15 mandados de busca e apreensão cumpridos em vários lugares, incluindo Macaé. Gabriel Rangel, Federação UP, distorção e fidelidade partidária. Está aqui no portal folha1.com.br. Vasco perde para o Palmeiras, né? Ainda, governo abre 3.100 novas vagas para profissionais do Mais Médico. E para fechar aqui, a lei de debate ao orçamento de 2026, que prevê déficit de quase 16 bilhões de reais. LDO do próximo ano recebeu parecer prévio da Comissão de Orçamento da Alerj. O Estado do Rio tem um déficit de 16 bilhões de reais. Ou seja, estamos falidos hoje, né? Muita sorte, muita competência para tirar esse Estado dessa situação. São 7h22. Deixa eu trazer o bom dia aqui das nossas convidadas. Vamos abrir essa pauta. Hoje um dia muito bom para a gente aqui, importante para a gente falar sobre esses casos e alertar e encorajar e, sabe, dar um sinal aí às pessoas que estão sofrendo com tudo isso. Deixa eu trazer primeiro o bom dia da Leila. Eu falei para você que ela é sócia, né? Então vamos primeiro. Eu sou sócia, pode fazer o Pix. Pode. Vou falar com Dona Diva. Leila Azevedo é psicopedagoga do Projeto Fortalecer. O Projeto Fortalecer, vou pedir vocês depois para explicar esse nome, que é um fortalecer com S lá no lugar do C, né? Justamente para ratificar aí a necessidade, a força do ser humano, né? Então, Leila, bom dia, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Ano passado estive aqui, foi um papo muito gostoso, papo reto e direto, né? E nós estamos aqui mais uma vez para falar do mesmo assunto, né? Porque com alguns dados a mais e a gente convocando toda a sociedade civil para estar junto com a gente, multiplicando essa luta. Essa coisa de sociedade civil é a gente ver, e é o tal do silêncio, que nós vamos falar no segundo bloco. O silêncio de quem sofre, mas o silêncio da gente que omite também. A gente vê muitas das vezes e não fala nada, assim, né? É igual briga de marido e mulher, que não se mete a colher, aquela coisa antiga, né? E isso mudou. É preciso ver, e se você vê, é preciso denunciar, né? E a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. Valéria Peçanha, que é a coordenadora
do programa Fortalecer. Está com a gente aqui hoje também, Valéria. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, agradeço o convite a todos vocês e que nós possamos, né, juntos aqui tirar as dúvidas e auxiliar aí nessa campanha, né, que é uma campanha que todos nós temos essa responsabilidade de estar diariamente, permanentemente enfrentando, né, essa situação aí de violência contra a criança e adolescente. Bom, estamos no mês de maio da laranja e Sim. aí assim a importância. Por que o laranja? Porque laranja é um alerta, é um alerta, é atenção, é uma atenção. E esse ano a campanha de enfrentamento faz 25 anos, desde a lei instituída em Lei 9.970 de 2000, foi instituída essa campanha nacional, o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, foi instituída em 18 de maio, justamente em alusão, né, ao crime que aconteceu lá em 1973, que Araceli Cabreira foi assassinada no Espírito Santo, em Vitória, com apenas 8 anos. Né? E foi instituída essa lei, essa lei do governo federal, faça bonito, está completando 25 anos, para chamar a atenção de toda a sociedade em geral sobre esse enfrentamento de como proteger as nossas crianças e adolescentes. Então é uma campanha hoje que todo o Brasil participa, né? E os municípios estão participando. E é fundamental que cada um de nós façamos a nossa parte, de estar contribuindo com a proteção de nossas crianças, né? Como? Denunciando, né? Aí vai para o segundo bloco, né? Sim. Denunciando, não se omitir. Mas falar sobre denúncia, a gente tem que falar. Entender, a gente já tem que falar. Blocos, né? Então, tem que falar. Então, assim, o que nós vamos fazer? Esse Maio Laranja só intensifica as ações. Porque você tem intensifica as ações. A gente está, assim, diariamente, né, atuando nas prevenções. Nós temos parceiros, os parceiros estão conosco atuando, principalmente em maio, que é esse mês, que intensificam as ações, mas as ações, elas devem ser permanentes, né? Desde de casa, né? Desde casa, com os familiares, os pais trabalhando desde cedo, a criança trabalhando, hoje nós temos vários recursos, são livros que os pais podem trabalhar esses livros instruindo. É o semáforo do toque, né, que a Leila trabalha muito bem com as crianças de ensino fundamental, de educação infantil, de passar para as crianças que qualquer ato que ela se sinta constrangida, né, de evitar, de não deixar ou de falar com a pessoa que ela tenha confiança, né? Que passa confiança para ela. Normalmente isso acontece nas escolas, né? Que as escolas elas ficam diariamente nas escolas, que vão nas escolas, e infelizmente, como você falou aí, que pelos dados estatísticos é isso mesmo, né? Que quando acontece a situação de violência sexual dentro de casa, infelizmente os dados mostram, e também aqui não é diferente, dentro de casa por conhecidos, ou é tio, ou é padrasto, avô. Então, infelizmente, os dados estatísticos indicam essa realidade. E aí, não, desculpa. Não, você tem aqui Maio das Infâncias e Você quer falar sobre essa questão da cor laranja? A da Gé.
Então vamos lá, Maio das Infâncias e Adolescências Seguras, construindo laços de proteção. Você tem uma programação aqui, por exemplo, que começa hoje, deixa eu só aumentar aqui. Começa hoje. Início do ciclo de ações na Orquestrando a Vida, às 2h30. Como é que vai ser esse mês todo? Porque o que você falou, as ações acontecem a todo instante, mas esse mês é aquele mês que intensifica. Marca que... Então, esse mês nós vamos atuar em vários dias, né? Começa hoje, dia 5, até o dia 27. Então, às vezes você pode me perguntar, por que a escolha desses locais? Porque são bairros, para nós que estamos trabalhando diretamente com o acompanhamento às vítimas, são bairros de maiores incidências, são locais de maiores incidências, bairros. Então, nós escolhemos, junto com os parceiros, esses locais, escola. Então, são públicos variados. Vai ter escola que vai ter uma sensibilização com os pais das crianças e adolescentes. Terão escolas que nós vamos atuar com educação infantil, com semáforo do toque, junto com o PSE, né? Tem outros segmentos também que estão envolvidos, conselhos tutelares, né? E além desses encontros de sensibilização, nós vamos realizar panfletagem nos bairros, nas proximidades daquela escola. Panfletagem, eu trouxe até um panfleto também. Como foi a escolha desses locais? É por índice de registro? Nosso, assim, o maior índice nosso de incidência. Uhum. Quando você pega, deixa eu só colocar aqui, 100 é o que? Centro... tá. Obrigado. Esse é o panfleto. Esses são legal. Os panfletos serão distribuídos nos bairros, e é um panfleto que nós costumamos distribuir ao longo do ano, né, em instituições escolares, comércio. Temos cartazes também que fixamos também no comércio dos bairros. E é um trabalho de formiguinha, sabe, Cláudia? É um trabalho de formiguinha. Hoje tem uma aceitação... Oi, pode falar, Leila. Só pegando um gancho, quando você perguntou como que a gente escolhe os locais, né? É porque a gente tem uma demanda maior em algum lugar e menor em outro. Só que, vamos supor, agora no dia 6, a gente vai falar sobre o semáforo do toque em 2 creches. Uma creche na Penha e no dia 8 vai ser no Jockey. É creche Escola Francisco Pereira, na Penha? E a outra Lília Melo, no Jockey. Sim, então, há uma demanda na área que precisa... as pessoas precisam ouvir, precisam ter conhecimento, e nós achamos muito importante a questão de começar a falar com as crianças dentro da escola. Sim, esse trabalho a gente vai fazer junto ao PSE. A gente não vai fazer isoladamente. Mas aí você pode perguntar, Leila, não tem outros bairros que tem uma demanda? Campos, né, tem vários bairros, mas nós temos uma dificuldade para atingir outras escolas ao mesmo tempo, porque nós trabalhamos lá no Fortalecer com agendamento, né? A gente faz o acompanhamento dessas vítimas. Então, realmente não há tempo, que a gente não pode desmarcar, deixar de atender quem já está sendo tratado para ir em busca de outros. Quando houver uma oportunidade, a gente parte para isso também, que na verdade nós deveríamos, né, ter um braço do programa. Então seria um grupo que atenderia as vítimas e outro grupo que trabalharia nessa prevenção.
Aí crescimento de estrutura, né? Exatamente. Que você precisa, de equipe, aí eu ia falar, é a questão da infraestrutura que nós precisamos e nós já estamos batalhando nisso desde 2008, 2009. Desde 2009. Um veículo. Precisamos de um veículo fixo para gente. Vocês não têm um carro lá para fortalecer. Não, a gente não tem carro, a gente precisa de uma equipe para isso também. Então, é um programa, Cláudio, que... O veículo nós temos, mas é agendado. Agendado quando não é tem, do fortalecer. Assim, não temos. Isso é bom falar, porque a gente tem sempre aqui deputados estaduais, federais que estão aqui. Exatamente. Vamos levar essas demandas aí, se já chegaram a pedir, porque através de emendas... Você consegue isso, emendas parlamentares, você pode conseguir. Existe aquela questão da hierarquia. Sim. Nós tem que passar pelo executivo. Exatamente. Então, antes de chegar no executivo, ainda tem a direção as da nossas chefias. Sim, da fundação. Então, isso daí dificulta e os anos vão passando e a gente vai perdendo algumas oportunidades. Sobre as creches, algumas creches elas são cadastradas no Programa de Saúde Escolar, né, que é o PSE, que Franceline e João têm trabalhado nessa questão aí. João é o coordenador, né? Então teve aqui com a gente também, recente para que fala muito bem sobre isso também. Ele é muito assim dedicado, ele é muito focado, né? Então a gente fica assim contando com ele também, e esse ano a gente está assim incrementando essa parceria, porque vai ser bom para todo mundo, para a Secretaria de Educação, né, que a gente sempre quis estar envolvida junto à Secretaria também. Então, quando surgiu o PSE, a gente passou a conhecer melhor, a gente está envolvendo também a guarda, né? Com a ronda escolar. Entendeu? Eles têm uma bagagem muito boa também, a gente está firmado nessa parceria, que vai nos ajudar bastante também, mesmo porque a ronda escolar, ela ainda é vista com um pouco de, vamos dizer assim, as pessoas não entendem muito, né? Nós tivemos uma reunião há poucos dias. Quais pessoas? Diretores, professores? Elas, inclusive, elas até comentaram mesmo que às vezes a direção da escola vê a ronda passar na escola, mas não sabe qual é a utilidade. Qual é o objetivo? Será que está passando só para vigiar o aluno? Né? Então, essas questões, elas vão sendo desenvolvidas e vão sendo informadas. Né? Porque, na verdade, acontece isso mesmo. Às vezes não é tão divulgado, então agora, né, a Ronda está num processo de divulgação das suas ações. Não, é normal, né? E aí entra a orientação ao diretor para receber esse pessoal da Ronda, para permitir esse trabalho que eu sou muito, assim, fã e adepto a essa questão das crianças. Acho que a gente que já está... Diz que cachorro velho não aprende truque novo, aquelas coisas, mas aprende. Basta querer aprender. Você quer ver como é que aprende? É só passar a multar. Você já viu como é que melhorou o trânsito em Campos? Ainda falta muito. Mas já viu as motos tudo paradinhas no semáforo vermelho, quando tá... Que bonitinho. Agora porque todo mundo está sendo multado. Então, assim, tem jeito e tem jeito de aprender. E ainda... Mas se tiver a oferta do ensino, se tiver a oferta desse tipo de campanha de orientação, as pessoas aceitam bem isso. Então, e ainda com relação à programação, no dia 18 de maio, que vai ser o Dia Nacional, né, de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, esse dia 18 de maio cairá num domingo, né, e nós estaremos junto à Polícia Rodoviária Federal, que realiza também um trabalho de ponta. Nós estaremos junto com eles, abordando os condutores de veículos, né? Fazendo lá em Ururaí. Isso, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, esse trabalho de formiguinha, de informar, de formar multiplicadores, é o objetivo dessa campanha, né? Da nossa campanha de prevenção, de proteger as crianças e adolescentes de qualquer situação de violência.
Então, e aí nós já tivemos, desde o início da implantação do programa, que foi em 2009, tínhamos muitas dificuldades de aceitação do público, né? Era um assunto muito velado, né? Até para adesivar veículo, nós tínhamos dificuldades para adesivar, né? Os veículos, de propagar o Disque Denúncia, o Disque 100. O Disque 100, Porque a nossa intenção é essa, de levar esses canais, o Disque Denúncia, para que nenhuma criança e adolescente seja vítima, né? De protegê-la e de que toda vítima tenha esse tratamento adequado. Quando chega o programa, posso dar tempo de falar? Então, que o programa Fortalecer, a gente realiza esse acompanhamento psicoterapêutico, social e psicopedagógico com as vítimas de violência sexual. Quando chega o programa, essa criança já passou pela rede, já passou por outros segmentos, como passou pelo CAC, que hoje é no Ferreira Machado, né? Para profilaxia, para realizar os procedimentos com relação à saúde, pela delegacia especializada, já passou pelo CREAS, que é o CREAS que faz o encaminhamento para a gente, faz o encaminhamento necessário para a gente, e aí quando chega ao programa, faz-se esse acompanhamento, né? Então, tem esse caminho, o passo a passo, esse fluxo. Você tem os dados, números, e se não tiver, vamos entender, dos casos de Campos, como é que... Nós temos hoje 120 acompanhados. 120 entre crianças e adolescentes. 120. E o programa atua nos 3 eixos, quer dizer, eixos não, são 4, na verdade, que a gente atua em prevenção também, né? O eixo da psicologia, que trata dessas demandas emocionais, né? O eixo do serviço social, que dá o apoio à família e fazer os encaminhamentos necessários, e a psicopedagogia, que atua na demanda de dificuldade de aprendizagem, de déficit de atenção, demanda de dificuldade de aprendizagem. Oriundas da violência sofrida, né? Que na implantação, isso o quê? 120 acompanhados. Então, a gente tem uma média de 50 liberações. Liberações é quando a criança e o adolescente passa pelo acompanhamento e está bem, porque esse é o objetivo nosso, de resgatar a autoestima daquela criança, do adolescente. Superar o trauma, acho que não supera nunca, né? É uma ferida. Você cria que não cicatriza, né? Mecanismos ali para sobreviver, né? É assim, isso, né? Aquilo fica para toda a vida. Resgatar a autoestima, de viver uma vida saudável, né? É o que todos nós queremos. É a força que o ser humano tem, que é fantástica, essa coisa do inconsciente, né? Que a gente cria forças assim para superar essas dificuldades. Você tem números, por exemplo, dessas 120, quantos são meninos, quantos são meninas? Você tem? Tem. Tem, assim, vai ao encontro do Nacional. Do índice do Nacional. 87%. Porque, assim, a maioria nossa, tenho aqui uns dados. Eu queria até... Peraí, deixa eu ver o Nacional aqui, se eu estou confundindo. Então, aqui, no Nacional, aqui, entre 87,3% do sexo feminino. Sim. Então, o nosso aqui é 81%. 81%. São meninas. Sim. Estão meninos, nessa faixa... 19%. E meninos 19%. E estão nessa faixa também de 10 a 14 anos, como é a Nacional? Sim, nessa faixa. E também tem aquela mesma característica. O inimigo está dentro de casa. Sim. Infelizmente. Na maioria dos casos. Infelizmente.
felizmente. A gente tem uma estatística aqui que eu estava vendo pelo... eu esqueci o nome do órgão, alguma coisa, Anuário Nacional, alguma coisa assim. Eu estava até vendo ontem que 85% de meninas, o restante sobra para os meninos, né? E a dificuldade muito grande de denúncia dos meninos por essa questão de machismo, né? A vergonha por ser menino. Então, ele se recusa a contar o que aconteceu. A família, por sua vez, também esconde, né? Por vergonha, por isso vazar. E é uma preocupação muito grande, né, Cláudio? Porque se as meninas elas aparecem como o maior número de vítimas, elas são mais expostas do que os meninos. Isso eu acho que também é uma agravante e faz com que esses meninos continuem a ficar mais vulneráveis ainda. Porque quando você nega essa questão, o que acontece? Ela está sendo colocada em risco, porque vai continuar acontecendo. Então, ontem, quando eu estava lendo isso, eu fiquei até um pouco arrepiada, apesar de que a gente tem isso lá no programa. Vou te interromper. Eu, sinceramente, em fazer essas entrevistas assim, já é complicado pra gente, porque dá um misto assim de pavor, de revolta, de ódio, né? Só em estar aqui com vocês por alguns momentos. Eu imagino vocês que estão que a gente lida, com a vida envolvida, comprometida né? com... Porque não tem casa e trabalho, é tudo uma coisa só. O telefone não para. Você não consegue desligar a memória. É o tempo todo. Você fica lembrando daquilo. Então, assim, deve ser... Vocês também precisam de acompanhamento. Precisamos. Terapia faz parte da vida. Faz parte. Né? Porque, assim, é muito pesado, Inclusive, é lei. Existe, lei, né? Existe até aquela frase... Quem cuida de quem cuida. Exato. Sim. Mas aí você pode concluir seu raciocínio aí, que eu atrapalhei, desculpa. Não, mas em questão é isso mesmo, a questão da desses números. Agora, são 7h47, a gente precisa fechar esse bloco, e aí nós vamos falar sobre a questão do silêncio, que é o que você acabou de falar agora. É mais um dado, é mais uma informação para a gente, o silêncio que é maior ainda por parte dos meninos que sofrem esse abuso sexual. Tem essa questão da exploração sexual também. Eu não sei em relação a dados como é que isso anda no Brasil, mas tem uma impressão que no Nordeste me parece muito mais... É muito velado. É muito mais... Não é? Me parece muito mais velado, me parece muito mais publicado, divulgado. Não estou falando que é mais ou menos, mas você tem muita... essa questão de BR, então, né? Rodovias federais, estaduais que passam pelos municípios e aquela coisa, né, de explorar sexualmente essas crianças é um negócio absurdo. Inclusive Campos, né, que é caminho. Está na rota. Aliás, nós temos duas BRs aqui. Quando a gente faz esse trabalho de sensibilização com os condutores de veículos e caminhoneiros, eles verbalizam essa situação, principalmente no Nordeste, que eles viajam de Brasil de norte a sul. Eles verbalizam para a gente, muitos deles, né, Leila, já relataram situações. Sim, quando há um tempo, porque existe aquela questão do interesse de estar contando também, né? Alguns não, alguns pegam, a gente coloca os adesivos, entrega o panfleto e vão embora. Mas tem uns que falam assim, nossa, que trabalho bacana, olha, sabe onde que acontece isso? É entre tal lugar e tal lugar. Eles falam abertamente, né? E isso daí, pra gente, é uma coisa boa. O assunto não é bom, né? Mas a informação é boa porque a gente começa também a fazer a comparação entre a situação que ocorre no município de Campos, e que eu chamo muita atenção para isso, inclusive no Instagram, quando foi colocada a programação dessas ações,
Eu até comentei lá, o que você está fazendo pelo município de Campos dos Goytacazes? Eu acho que nunca ninguém perguntou isso. Eu acho que todo mundo, quando fala nessa questão, aborda a questão do Brasil em si, mas esquece de inserir Campos, porque Campos também é do Brasil, né? Eu faço essa brincadeira, mas é muito sério, porque sair da zona de conforto para atuar nisso daí é muito complicado, nem todo mundo gosta. Aquilo que você falou no início, Cláudio, que as pessoas, deixa para lá, não quero se envolver. Deixa para lá, não quero me envolver. Tem outras pessoas que vão atuar nisso daí. Isso daí é muito triste, porque envolve, gente, muitas famílias. Sim, né? sim. Existe, gente, nós sofrimento, temos, assim, o sofrimento é o sofrimento ampliado família, que eu falo, isso. é o sofrimento ampliado, porque quando você não tem conhecimento, quando a família não tem conhecimento, não sabe dos direitos que ela tem de estar protegendo sua criança, que pode estar procurando uma rede, né, para poder ela se engajar naquilo ali e tentar diminuir a situação que ocorre dentro da casa dela. E terminar com esse sofrimento. Né? Exatamente. O que às vezes um telefone, uma ligação vai salvar uma vida. Ou mais. Ou mais. Vai salvar uma criança imediatamente, Sim. vai salvar uma mãe, uma família, enfim. Eu estou tentando fazer um levantamento aqui sobre as regiões, mas não está muito claro para mim aqui essa pesquisa, então daqui a pouco eu vou tentar entender aqui melhor. Está meio confuso aqui, mas assim, a impressão que a gente tem, e aquilo que a gente falou, só não posso afirmar em termos de oficial, mas a impressão que a gente tem é que no Nordeste explora-se muito mais. A questão de abuso é geral, mas a questão de exploração, né? Mas é uma impressão, então não tenho os dados aqui para conferir. São 7h51. Vamos fazer um intervalo? Vamos. A gente volta e mais, a gente fala da campanha também, de outros momentos aí desse mês, sobre o Maio Laranja, que é o mês de conscientização, de trabalho, de prevenção, de alerta contra os abusos sexuais das crianças e também dos jovens adolescentes. Conversando aqui com a Valéria Peçanha, que é coordenadora do programa Fortalecer, da Fundação Municipal da Infância e Juventude, e com a psicopedagoga do programa, que é a Leila Azevedo. Pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltaremos a seguir um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com uma dica agora da Nauta XP, para você investir bem o seu dinheiro, para você ter total segurança, começando aí a semana com bons investimentos, com segurança total, com dicas que valem realmente muito para você investir o seu patrimônio, a sua vida. Então aproveite. Nauta XP.